e vamos ver aí o que os nossos pais têm a falar também, né? E aproveitar aí a sua presença nesse momento aqui conosco. Eu começo? Como é que a gente faz? Ou vocês Pode perguntam? ser, acho que a Cris você encaminhou, né, Isso, os duas questionamentos, perguntas. né? Isso. Então tá, a gente está com alguns pais aqui presentes também, né? A professora Gisela pode estar começando, e os pais que se sentirem à vontade podem ir falando também, conversando, a gente vai abrindo aí o diálogo. A ideia é que seja uma conversa mesmo, né? Que não Isso. seja uma palestra, não tem muito sentido fazer palestra. Perfeito. Eu queria começar perguntando ao pessoal da ETEC, os alunos são ensino médio, de 15 a 17, 18, é isso? Isso, correto. E os pais, portanto, as mães devem ter entre 40 e 50 e poucos? Bom, aí agora os pais que estão aqui presentes podem se manifestar. Deve ser entre 40 e 55, por aí, um pouco menos, um pouco mais, né? Provavelmente. A ideia é eu entender para quem a gente fala, né? Porque a gente fala para uma geração que tem 30 anos ou que tem 50, 60, muda um pouco a história de cada um, o momento no qual as pessoas cresceram, né? Vejam, a gente está vivendo, primeiro, ter filhos adolescentes em situação normal, né, pré-pandemia, já não é uma coisa fácil, né? Os adolescentes, muito, por exemplo, do que a gente estuda de comportamento meio fora da curva, fora do padrão, se você descreve o comportamento e a pessoa, aí você pergunta, que idade tem? Ah, tem 16. Fala, bom, então tudo bem, está entendido. Ah, tem 32. Bom, então complicado, né? Aquelas reações mais impulsivas, mais agressivas, ou a pessoa mais retraída, mais na dela, meio incomunicável. Então, isso tudo faz parte da adolescência. É um período de transição razoável, né? Ele não demora 6 meses, infelizmente, para a gente, né, como pai e mãe, ele demora anos, né? Tem a pré-adolescência, adolescência, e hoje o que a gente tem lido e né, no pessoal que produz ciência aí da psicologia, que a adolescência ela tem se estendido mais, né? Até a capacidade da gente ter autocontrole, de controlar o nosso comportamento, é desenvolvida, é uma região do lobo frontal aqui do cérebro, e ele só está completamente maduro perto dos 25 anos. Então, aquelas coisas que a gente vê de criança, quando a criança quer arrancar uma coisa da mão do outro, que a gente tem que conter a criança, né? Não pode bater, não pode morder, não pode xingar, porque a agressividade nesse sentido, não de violência, mas de fazer as coisas que tem vontade, é aprendida de fora para dentro, né? O tempo todo de adultos educando e tentando exercer o que pode, o que deve com uma criança para que ela se desenvolva e cresça podendo ela mesma aprender a fazer este exercício de autocontrole, né? Então, assim, lidar com adolescentes, mesmo fora de pandemia, já não é uma coisa tão simples. Não é uma coisa tão simples também por conta das transformações de corpo, né, sexuais, de identidade sexual. Quem será que vai ser meu filho? Ele vai ser homossexual, bissexual, heterossexual, ele vai ser transgênero, ele vai gostar de menino, de menina, de ambos, porque ele também não sabe, né? Os nossos, ou ela, os nossos filhos ficam experimentando e eles têm que desenvolver essa parte da identidade com o tempo. Assim, ver os filhos nesta angústia das relações, das escolhas profissionais, né? Eu conversei com os alunos aí na outra semana sobre o que fazer da vida, né? Que profissão vai ter? E que entram N questões. Acho que é a primeira grande decisão da vida dos jovens abraçar uma profissão que é um privilégio, né? Muita gente não pode escolher a profissão, ela é a profissão que cabe, né, na formação, na vida que a pessoa tem. Então, assim, são pessoas em desenvolvimento e que a gente não tem muito controle de que vamos ser, e não temos que ter, né? Eu acho que a nossa tarefa, como pai e mãe, é dar uma formação, né? Uma formação no sentido
de estudo, se possível, né, o tanto que for possível, e de valores e de princípios, e que a pessoa seja ela mesma, né, que ela se desenvolva, que ela escolha o próprio caminho, e são pessoas diferentes da gente. Então a gente pode ter 2, 3, 4 filhos, cada um gosta de uma coisa, ou 2 gostam de uma coisa, outros 2 gostam de outra. Os nossos filhos, eles não são uma parte da gente, eles são uma parte do ponto de vista genético, né? É metade da carga do pai e metade da mãe. Agora, são outras pessoas, né? Então, é muito angustiante para a gente ver eles neste momento difícil da vida deles, né? E agora, nesta situação de pandemia, fica mais difícil ainda. Por quê? Porque o isolamento ficou muito restritivo, embora agora nos últimos meses, talvez meio de agosto, setembro, outubro, a gente tenha visto que a coisa relaxou muito mais, mas foram meses muito difíceis, março, abril, maio, junho, julho, e principalmente porque o grande espaço de socialização deles é a escola, né? É o colégio, é encontrar o pessoal do grupo, os professores, ter aula, não ter aula, cabular a aula, mas a escola é a tarefa, talvez para alguns, a única obrigação, né? Alguns têm obrigação em casa de ajudar, de colaborar na arrumação, nas tarefas cotidianas, mas para muitos é ser aluno, né? E aí, ser aluno sem socializar presencialmente, a gente sabe que aí as redes sociais permitem, né, que a gente se socialize também por vídeo, mas não é a mesma coisa, né? O espaço físico, ele faz muita diferença. Então, se cuidar de um adolescente, acompanhar o desenvolvimento de um adolescente já não é fácil, sem isolamento social, no isolamento a coisa ficou mais complicada. Eu gosto de lembrar que, assim, todas as fases de desenvolvimento dos nossos filhos, de crescimento deles, nos empurram para a gente lembrar da nossa, né? Então, é muito comum, eu digo a gente porque minhas filhas têm 19 e 23, estão um pouquinho mais velhas, né, do que as de vocês. Mas a gente vê a vida delas, e por isso eu perguntei sobre a geração de vocês, porque assim, eu tenho 58 anos, talvez muitos de vocês tenham 50 e tantos. Mesmo quem tem 45, tal, por aí, a gente foi criado num jeito, num condicionamento social de que, assim, se você se formar, trabalhar, se você puder fazer faculdade ou não, mas se você tiver uma profissão razoável, trabalhar honestamente, dentro dos parâmetros aí do que é certo, do que é errado, trabalhar direitinho e tal, você vai conseguir viver, você vai ter o seu canto para morar, de aluguel ou não, mas você vai viver, constituir família, e assim o ciclo se perpetua. Hoje, a gente tem uma realidade já acho que do século XXI para cá, na qual essas certezas não existem mais, né? Então, olha, você vai ter uma profissão assim, assado, você vai ter um negócio próprio, vai empreender, e a coisa vai acontecer. Hoje, as certezas foram derrubadas, né? Não só pela pandemia, mas a pandemia acabou de empurrar as nossas certezas, jogar tudo fora. Então, não existem as profissões. Qualquer profissão neste país de meu Deus aqui, tá difícil, né? As pessoas se formam e têm salários. Outro dia eu estava ouvindo de um dono de franquias do McDonald's que eles pagam para um funcionário que trabalha 6 horas no período 8 horas, né? No período noturno, porque tem adicional, eles recebem R$ 1.700. É o salário de muitos recém-formados em algumas carreiras, como jornalistas, né? A Record, eu tenho um consultório pertinho da Record, na Costa, aqui em Santos, e eles estavam procurando jornalistas formados, recém-formados, pagando exatamente esse salário. Então, a diferença entre o ensino médio e o ensino superior, claro que o ensino superior, esse é um salário de entrada no mercado profissional. O jornalista pode se desenvolver e ganhar mais para frente, depois fazer pós-graduação, sei lá, se especializar. Mas, assim, essas certezas de que a gente poderia ganhar vida com uma profissão e seguir, né? Hoje, quem se forma não tem condição, a não ser que ele vá morar numa república, dividir casa com amigos e tal, se ele não dividir com alguém, ele não tem condição de se formar com 23, 24 anos
e morar sozinho com uma vida razoável, fica muito apertado economicamente. Então, as certezas que a gente tinha, né, na nossa geração, na geração de vocês, que é uma depois da minha, elas foram caindo por terra. E está difícil para a gente, né? Para nós nos adaptarmos e alguns também, do ponto de vista econômico, trabalharmos e sobrevivermos, que dirá para eles, né? Então, a angústia deles, a gente vê-los crescendo com todas as dúvidas que eles têm, mas a gente tinha ainda algumas certezas que eu acho que eles não têm, né? E o mundo não tem. A gente está falando, por exemplo, de o ano que vem voltar à aula presencial, mas a gente não tem certeza se isso vai acontecer. Ah, em janeiro o governo do estado falou da vacina do Instituto Butantan, que vai estar disponível em janeiro. Para profissionais de saúde, precisa ter 2 doses, né? Acho que a segunda dose não pode ser imediatamente, deve ser 1 mês, 2 depois da primeira, e começa por profissionais de saúde. Quer dizer, quanto tempo a vacina vai chegar em todos nós, ou na maior parte da população, para que a gente fique muito mais livre da Covid? Então, a gente não está sabendo. Foi um ano dificílimo para todos nós, né? Nós da psicologia estamos trabalhando como nunca, porque as pessoas, de fato, sofreram mais. Eu acho que, do ponto de vista da saúde mental, coletivamente falando, como sociedade, a gente já não vinha bem, né? Aumentando taxas de suicídio, das ansiedades, dos transtornos alimentares, das depressões, os transtornos bipolares, as coisas estavam piores. E aí esse isolamento com a questão econômica junto, das relações, só piorou, né? Então, a vida da gente não está fácil e a vida de vocês menos fácil ainda, né? Me mandaram aqui 2 perguntas, eu vou começar pela segunda. Falaram assim: vejo que essa nova maneira de estudar e se relacionar com os professores e colegas está deixando os adolescentes e jovens meio que apreensivos e desmotivados. Você acredita que o ano que vem os profissionais conseguirão reverter esta situação, sendo que até para eles está difícil esse novo momento? E como nós pais podemos fazer para que nossos filhos não desanimem diante de tantas incertezas? Então, eu acho assim que a gente considera crianças, adolescentes, e mesmo a gente mais adulto, nós somos pessoas capazes de nos adaptar, né, e de nos desenvolver. Eu acho que quanto menor a criança, eu acho que os pequenininhos sofreram mais com a pandemia, no sentido de que a socialização para a criança de 3, 4, 5, 6 anos, ela é bastante importante. O adolescente, ele sofreu bastante, mas ele já tem um conjunto de pessoas, a sua rede social, os seus amigos, a sua vida, a sua família, já tem gostos e ele depende menos do adulto para que ele sobreviva razoavelmente bem a este período. E a gente tem uma coisa que a gente chama de plasticidade, né? No sentido de maleabilidade. Ou seja, a gente tem uma capacidade psicológica, física, né, de nos adaptarmos e nos recuperarmos das adversidades. Então, quando a gente fica aí com a perna engessada, imobilizada há 1 mês, você demora um tempo, você tem que fazer fisioterapia, mas a gente tende a se regenerar, né? O organismo tende a se recuperar. Então, eu acho que com o esforço, e tenho certeza que os profissionais aí da ETEC estão preocupados também com isso, eu acho que é perfeitamente possível que isso seja recuperado, né? E o que a gente pode fazer, eu acho que a gente tem para fazer essa coisa do isolamento, do desânimo e tal, é escutar, né? É escutar. A primeira pergunta, eu queria juntar o final dessa com a primeira, é uma pessoa que pergunta uma situação muito específica. Gostaria de saber como se lida com uma pessoa desmotivada, teimosa e introspectiva. Tenho este problema há alguns anos e a pandemia só aumentou o distanciamento, né? Então, veja, eu não conseguiria, se eu desse qualquer sugestão ou conselho de como fazer isto, eu estaria sendo muito leviana, porque eu não conheço os pais, não conheço, deve ser um menino, uma menina, um adolescente aí. A gente teria que ter muito mais informação para eu poder sugerir alguma coisa, né? Eu acho que eu corro o risco de falar bobagem. O que eu tenho para falar e que eu acho que pode ser muito útil
é a gente ouvir os meninos e as meninas, né? Digo genericamente. Eles estão muito sofridos e nós também. Então a gente pode fazer as duas coisas. Falar das nossas próprias dificuldades nesse momento, o quanto está difícil, e falar e tentar ouvi-los, né? O que eles têm a dizer? A gente tem uma tendência a querer que os nossos filhos sejam como a gente acha que é bom. E a gente tem algum modelo do que é bom, porque a gente quer o melhor para eles, né? Que eles sejam assim, que sejam assado, que estudem isso, que façam aquilo e tal. Mas não necessariamente é o que eles são, né? O que eles gostam, o que eles gostariam, o que eles desejam, às vezes é muito, muito, muito diferente do que a gente sonhou para eles, né? E aí, a gente tentar colocá-los nessa caixa, ou nessa forma, ou desse jeito, primeiro que é infrutífero, né? Não dá muito jeito. Vejam, do ponto de vista, vou entrar numa seara aqui meio complicada, né? Do ponto de vista da sexualidade, o desejo que a gente tem é o desejo que a gente tem. Se eu gosto de me relacionar, se eu tenho desejo sexual por homem, por mulher ou por ambos, é da minha natureza, eu não consigo escolher isto, porque ou eu me sinto atraída ou não me sinto atraída. Tem uma colega que fala assim, que a gente sabe o desejo sexual por onde o pescoço vira, né? Quando passa alguém que chama atenção, né? É um homem, é uma mulher. Então, assim, a gente, talvez, alguns de vocês tenham filhos com uma inclinação sexual que não é o que vocês gostariam, mas é o que é deles, né? Se eles gostam de exatas ou de biologia, se eles gostam de ouvir música ou de desmontar coisa, se as meninas gostam de escrever ou de pintar ou de tocar violão, e vocês acham que isso não leva a nada ou que isso é uma bobagem, esta postura que a gente às vezes tem de controlar o que deve e o que pode, ela às vezes é muito pouco eficiente. Então, assim, o que eu sugeriria seria criar situações, vendo filme, televisão, na refeição, dando uma volta, nas quais vocês possam ouvir o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando e o que eles estão querendo da vida, né? Mais do que isso, veja, ouvir para tentar entender o ponto de vista deles e se colocar como assim, vejam, será que resolve vocês, não sei se vocês têm um negócio ou uma profissão que vocês queiram vender ou empurrar o filho de vocês para ela, né? Às vezes isso torna, o filho percebe, às vezes é muito evidente, o pai fala, a mãe fala abertamente, eu quero que você venha trabalhar comigo, que você faça isso ou faça aquilo, às vezes é mais sutil, é mais indireto, mas eles percebem, eles são inteligentes e eles percebem, e se sentem às vezes oprimidos, né, constrangidos, sem graça, envergonhados de chegar e contestar, porque eles também têm dúvida, né? Eles sabem que vocês desejam o melhor para eles, né? O que faz vocês aqui num sábado de manhã ouvindo uma psicóloga? É uma preocupação e uma tentativa de ajudar. Eu acho que o melhor que a gente pode fazer nesse momento é ajudar tentando ouvir o que eles têm para dizer, né? Quais são as dúvidas? Ah, mas ele não se abre, mas ele é difícil, ele é introspectivo. A gente tem as pessoas são muito diferentes, né? Se vocês não conseguem isso, não tem essa entrada, não tem essa abertura, vocês têm dificuldade, ou o filho de vocês, a filha, tem essa dificuldade, o que eu costumo sugerir também é que a gente tenha ajuda de pessoas à volta. Então, às vezes tem um tio, né? O teu irmão, a tua irmã tem uma entrada boa, um padrinho. Deixa eu só fechar a janela que está passando ano eleitoral aqui, é todo mundo passando, fazendo propaganda, né? Professores da escola, orientadores da escola, um vizinho, quer dizer, que algum outro, você pode estimular seu filho, sua filha, a ter uma conversa adulta, a ter um canal de expressão com uma outra pessoa adulta, legal, responsável, que o ajude a suportar isso tudo, né? Eu acho que e talvez também promover mais a relação, né? A gente sabe que tem adolescentes que passam a noite jogando, e aí não é nada saudável, né? Você jogar 2, 3 horas de videogame
por dia, beleza. Passar 10, 12, 15 horas jogando, não acho que vai levar a lugar nenhum, né? Porque o mundo dos jogos, ele é altamente viciante. E ele leva para um mundo paralelo justamente, não é à toa que eles ficam nisso, porque tira da realidade, né? Da dor, do sofrimento, essa desgraça que é, meu Deus, o que, que eu vou fazer? E aí entra naquele mundo virtual e fica ali viajando na maionese, né? Acho que eu já falei bastante, seria legal também se vocês pudessem comentar, vocês acham que... Eu vou ler uma questão que tem aqui. Tá. Em um ambiente onde duas pessoas estão cansadas e estressadas, o que se deve fazer para não se frustrar todos os dias com a interação negativa devido a isso? E como lidar com pessoas com falta de esperança na vida que foi intensificada devido à pandemia? Então, o que acontece é que quando a gente houve o isolamento, a gente ficou preso na casa da gente, com quem mora da gente. E não necessariamente essas relações são legais, né? As pessoas com as quais a gente vive, às vezes, já não vêm bem. Então, você conviver diariamente só com uma única pessoa com a qual a coisa não rola, talvez essas duas pessoas possam sentar e criar algumas regras e abrir isso, né? Fala, olha, tá difícil, a gente não se dá bem, a gente não se entende, ou a gente não aguenta mais se olhar. O que, que a gente pode fazer para a gente dar um jeito nisso aqui, né? Talvez um isolamento, no sentido de cômodos diferentes durante um tempo. Eu sempre recomendo que todas as pessoas tenham um tempo para si mesmas durante o dia para fazer o que gosta, né? Eu adoro tomar um banho demorando, eu adoro ouvir música, eu adoro cozinhar, eu adoro rezar, eu quero dar uma volta na quadra, tomar um café na rua. Qualquer coisa que você faça que te dê prazer, né? Fazer palavra cruzada, eu quero ler, eu quero ver novela, eu quero ver um filme. É importante que a gente tenha, ainda mais nessas condições, um tempo para a gente esfriar a cabeça e o corpo, né? Principalmente a cabeça. Então, assim, eu não sei de que jeito eu posso dar uma receita do que você faz, mas eu acho que tem que abrir o jogo, falar claramente, e se o outro não fala, não topa esta conversa, você pensa em alguma estratégia. O que te incomoda muito? É a presença física? É o tempo? É o que o outro fala de mais, que o outro fala de menos? E você pensar estratégias para que você fique bem, né? Então, veja, quando a gente está cansado fisicamente, porque andou demais, ficou muito tempo de pé, alguma coisa assim, a gente faz um relaxamento físico, um alongamento, alguma coisa assim. Quando a gente está cansado mentalmente, intelectualmente ou emocionalmente, a gente tem que dar esse descanso emocional, que aí pode ser nos concentrando em alguma coisa que seja bom para a gente, que nos distraia do cotidiano, né? Porque senão a gente acorda cedo, trabalha o dia inteiro. Eu, por exemplo, eu não mudei absolutamente nada do meu ritmo de vida. Eu continuei trabalhando intensamente. O que aconteceu é que eu diminuí o meu tempo de deslocamento, né? Eu faço tudo praticamente dentro de casa. E aí também dá aquela claustrofobia, né? Como é que, graças a Deus, eu tenho um vira-latinha aí que a gente passeia todo dia, pelo menos eu vejo a rua um pouco, né? Mas o que acontece é isso, a gente foi obrigado a ficar encarcerado com pessoas que às vezes são casamentos que já estavam falidos, né? Já estava prestes a acontecer uma separação e foi inviabilizada, ou uma pessoa que a gente só suporta, o pai, ou o filho, ou a mãe, o avô, né? E aí eu acho que cada um tem que pensar numa estratégia possível. Não tem um jeito que eu fale e que resolva para todo mundo, infelizmente. Eu gostaria de ter essa resposta para vocês, né? Tenho mais uma, Gisela. Diga. Qual seria? E essa aqui eu acho que é aluna nossa mesmo, porque ela colocou com seus pais. Então vamos lá. Qual seria a melhor maneira de falar com seus pais sobre suas frustrações e dificuldades quando você tem medo de falar com eles sobre esses assuntos ou desconhece uma forma de dizer a respeito disso? Então, a melhor forma, não tem a melhor forma.
o que a gente, quando pensa assim, a melhor forma, qual seria? Que você conseguisse dizer tudo o que você quer e que o outro pudesse ouvir, não te repreender ou não te recriminar e tal. Falar, às vezes, né, aqui, olho no olho, numa conversa, às vezes fica difícil porque a gente fica tenso, ansioso, preocupado, nervoso, e aí as palavras não vêm na boca, e você fica olhando a cara do outro, e a reação que ele vai ter, e a pessoa te interrompe, aí pronto, já dançou tudo, você já esqueceu tudo e tal. Uma sugestão que eu posso fazer, que veja aí se te ajuda ou não, é escrever, né? Então, quando a gente escreve, a gente pode editar, a gente pode escolher as palavras, a gente pode escrever com calma, escrever, reescrever, e manda uma carta, manda uma mensagem, pode escrever uma carta e imprimir, pode escrever uma carta à mão, mas poder falar o que você gostaria de falar em termos de frustração, eu entendo que isso é muito difícil, veja, eu imagino que você seja um adolescente, isso é muito difícil para nós adultos, né? A gente tem também uma convenção social de que falar a verdade, o que a gente pensa, o que a gente sente, é complicado. E isso tem que ser também colocado numa mão dupla, né? Então, a molecada chama de DR, vamos ter uma discussão da relação, uma DR, né? Se eu vou entrar numa DR e aí eu me derramo e falo tudo o que eu penso, mas o outro não faz isso, fica unilateral. Só eu estou me expondo, me abrindo e falando. E o outro fala, ah, então tá. E o outro não se coloca. Então a gente fica numa situação complicada. Talvez ir criando aos poucos um ambiente, né, de dizer, olha, pai, mãe, ou pai, não sei para quem você quer falar, ou com quem você quer falar, se é com um, com ambos. Eu estou aqui agoniada, estou aflita, eu queria marcar ou queria falar com vocês, ou não marca e veja se essa oportunidade acontece naturalmente. Obviamente, eu sugiro que isso não seja feito no momento que as pessoas tenham bebido, né? Porque se eu falar com alguém que está, ou você bebido, ou o pai ou a mãe tenha bebido, a gente perde um pouco, às vezes, alguns filtros que são importantes. Então, uma coisa é você ver um momento, uma oportunidade que você acha que isso seja mais fácil. E diga que você gostaria, que está precisando trocar uma ideia. Veja a reação, se tem uma abertura e tal. Às vezes, a gente também tem uma coisa meio de novela e de filme, que assim, vamos ter a conversa, né? Vamos ter o papo, como se uma conversa fosse esgotar todas as questões. Precisa de inúmeras conversas, precisa de muito papo. Então, você pode ir entrando aos pouquinhos, devagarzinho. Se você achar que não está rolando, que não está funcionando aos poucos e, né, essa abertura não está sendo útil, escreva. Uma outra sugestão que eu dou é escrever, né? Eu uso eventualmente essa sugestão, uso muito no trabalho, às vezes com chefia, né, porque você registra, você pensa, você não fica no calor. O ruim é quando a gente vai vomitar as frustrações no meio de uma briga, de uma confusão, porque aí a gente às vezes usa palavras que não gostaria, acaba falando que não acha que não pensou em falar, né? Então escrever dá essa chance da gente poder escolher bem o que a gente quer dizer, né? Uma coisa que eu não respondi da outra, e já estava numa pergunta anterior, essa coisa das pessoas desanimadas, né? Tá difícil a gente ficar animado. Tá muito difícil a gente estar animado com o que a gente está vendo, com o que a gente está vivendo, né? Eu acho que a gente vive A minha impressão é que também, do ponto de vista, eu me especializei em psicologia social, eu acho que, do ponto de vista social, os nossos governantes, sejam eles, não importa se é de direita ou de esquerda, acho que no momento a gente não tem de esquerda, mas não importa, prefeitos, governadores, presidentes, eu não me sinto, eu como cidadã, por exemplo, eu não me sinto bem representada e protegida por eles, né? É dever deles nos orientarem, né? Então, acho que quando a gente teve o Mandetta, né, o primeiro-ministro da Saúde, a gente percebia um esforço, né, e uma tentativa de compreender tudo que estava envolvido junto com o coronavírus, toda a parte de fazer leito de TI, de proteção e tal. E desde que ele saiu, e aí vem o Dória no Estado,
com uma outra postura também que parece... Então, assim, eu também questiono até que ponto o governo do Estado, porque com a vacina, com isso, o quanto que de fato eles estão nos protegendo cientificamente, ou seja, estão olhando para a gente como nós sendo o cuidado com a população como sendo a coisa mais importante, ou quanto é benefício eleitoral. Eu tenho a impressão que dia 16 de novembro ou dia 30, né, depois do segundo turno, as orientações vão mudar, né? Porque a gente está vendo mais casos e estamos na fase verde, está uma alegria. O que eu vou falar é muito do meu achismo, mas pelo que a gente já está passando aí, não podia estar tudo tão aberto como está. Então, a gente também se sente desprotegida do ponto de vista social. Quer dizer, eu tenho que eu mesma pensar, será que está certo? Será que eu posso mesmo ir ficar num restaurante, ir na praia, ir me enfiar no shopping, numa loja? O que a gente está vendo aqui, talvez não, né? Então, é um abandono, né, um desamparo que a gente vive também do ponto de vista social. Então, assim, razão para a gente estar super feliz, a gente não tem muita, né? Mas é isso, a vida está aí. A gente vai ter vacina o ano que vem, não sei se janeiro, fevereiro, ou junho, julho, como se fala, outras vacinas virão. O ano que vem a gente vai ter vacina. Então, a perspectiva é essa, e a gente não tem, penso eu, muito... A gente tem que pôr os dois pés na realidade e pensar, não dá para a gente esperar sentado que as coisas mudem por si só, né? Tem a nossa parte de envolvimento, de dedicação, de esforço para que as coisas mudem, né? Então, todos os professores, as escolas, as universidades, os colégios, foram da noite para o dia, vamos ter que aprender. Eu até hoje, para entrar no Teams aqui, fico em dúvida. As minhas duas filhas que estudavam fora voltaram para casa, estão estudando aqui também, né? E graças a Deus, porque me ajuda aqui com a tecnologia. A gente teve que aprender e se virar. Então, essa prostração, este desânimo, este desalento, se ele é muito... Eu estou falando em termos gerais, agora, pode ser que seja um sintoma depressivo, né? Talvez a principal característica, assim, genericamente falando, da depressão, é esta falta de motivação, de interesse, de gosto, de prazer, de nada, a pessoa fica ali. Se isso é uma coisa que já vinha antes, mais consistente, mais estrutural, o que eu quero dizer é que a pessoa já era assim e agora só piorou, e do ponto de que ela não consegue minimamente fazer as atividades cotidianas e levar a vida, aí eu sugiro uma avaliação de um profissional de saúde, né? Que se tem um pediatra, um médico, um psicólogo, um psiquiatra, porque pode ser uma coisa mais patológica, acentuada ou desencadeada pelo isolamento, né? Então, aí, se a coisa está impedindo, atrapalhando a vida, né? As responsabilidades, as relações, as curtições também, porque não falta piada, não falta meme, não falta também um outro lado da vida, é isso. As músicas estão aí, os caras estão fazendo show em live, as coisas estão acontecendo também, né? Os alunos estão se formando. É duro que o terceiro ano seja nessas condições, mas é isso. Isso dá para ser reposto mais para frente, né? Mais alguma pergunta? Por enquanto, aqui no chat, não, mas se alguém quiser abrir o áudio e perguntar, falar diretamente com a Gisela, a gente agradece, né, Gisela? Eu não sei se o que eu estou falando está fazendo sentido para vocês, está ajudando, está atrapalhando. O duro da gente... Eu brinco que dar aula por aqui é que nem você está falando para o memorial. Vocês já foram no memorial? O memorial é aquela parede com um monte de lápide de quadradinho. E a gente vê a fotinho, mas eu não sei... Quando a gente está falando para o público, a gente vê a cara das pessoas. A pessoa faz uma cara, às vezes, feia, fala, ih, não estou agradando, né? Mas eu não vejo a cara de vocês, então eu fico... Estou olhando para a parede aqui atrás do computador e sem saber o que está repercutindo em vocês. Bom, bom dia. Bom dia. Eu e meu grupo, eu tenho uns amigos, a gente está num projeto para falar sobre as lições da pandemia e também o envolvimento da arte nisso, mas a nossa parte é mais sobre a conscientização do jovem.
Você acredita? Vou tentar usar a sua resposta como uma ajuda para dar conteúdo para gente, mas também tô adorando porque eu estava na sua outra palestra. Eu queria saber o que você acha que geralmente causa mais atrito numa relação dentro de casa? A constância, essa rotina de estarmos o tempo todo dentro de casa, ou só o fato de ser da idade, né, de ser pai e mãe, de ser pai e filho, pai e mãe, no sentido de gerações diferentes, conflitos e tudo mais, ou você acha que a rotina gera esse atrito? Você é Caio, seu nome, Caio? Isso, Caio. Caio, em psicologia é muito difícil a gente ter um tipo de comportamento com uma única causa, né? Sim, Né? sim, Então, sim. a Eu gente fiquei tem... pensando, ela não vai ter É, uma resposta totalmente certa, porque porque, o ser humano tem diversas facetas. né? E Mas o que depende, então, você assim, pode, o né? isolamento, ele nos obriga a não ter como sair, né? Porque quando você está em casa, e aí eu também acabei discutindo, assim, argumentando com algumas pessoas, falo, é um absurdo, porque as pessoas saem, porque ninguém respeita, porque não sei o quê. Então, a gente também tem que entender que a vida dentro de casa, para algumas pessoas, virou um inferno, né? Então, você, por exemplo, conviver com alguém, não importa se é filho, pai, irmão, tio, não importa, que só reclama ou que manda, fala o tempo todo e manda em tudo, é super controlador, ou a pessoa que não responde. Vocês já assistiram aquele filme O Náufrago? Com, o que o cara fica na Tom ilha? Hanks, com Tom Tom Hanks e a Hanks. bola, o Wilson. O Wilson, né? Eu tinha uma colega que chamava o marido de Wilson, porque ele não respondia, ele não se manifestava. É tão ruim quanto quem se manifesta o tempo todo, né? Então você tá o tempo todo dentro de casa com alguém que fala pra caramba, que manda pra caramba, que reclama pra caramba, que come pra caramba, que vê televisão alto, por exemplo, se você não gosta do barulho, ou que não participa de nada, entende? Então, assim, a gente no cotidiano, você encontrava um pouco de manhã, um pouco à noite ou na hora do almoço, uma parte do dia. Agora ficou todo mundo empilhado dentro de casa. Então, às vezes, as pessoas não aguentam. Não é que elas saem. A gente também tem que entender que as pessoas saem por motivos diferentes. Algumas delas porque tem que. São entregadores, porque tem que viver disso, porque. Entende? Então, assim, também a gente dizer que todo mundo sai é porque é todo mundo sacana, que ninguém quer responder. Não. As pessoas às vezes não aguentam, não suportam. E até saem com máscara e mantêm o distanciamento, mas anda pela rua, faz alguma coisa, porque não aguenta. Então, assim, dependendo das características de personalidade e essa intensidade, e por longo tempo, eu lembro perfeitamente, a gente criou o curso de psicologia da Unisanta este ano, e a gente ia começar as aulas no dia 23 de março, acreditem. Né? E dia 23 de março foi o primeiro dia do isolamento. Então a gente criou, a gente está dando curso, eu nunca vi os alunos. A gente está em novembro, tem mais 4 semanas de aula. Eu nunca vi, eu vi alguns que tinham ido lá fazer matrícula, mas muitos eu nunca encontrei pessoalmente. E aí a gente cria uma situação que eu lembro que eu pensei assim, isso é coisa de 3 semanas, 4. Né? Quando for abril, maio, no máximo, a gente já está em sala de aula, beleza, a coisa vai. E a gente foi entendendo, eu fui entendendo que nada disso, né? E a coisa foi indo, foi indo, foi indo. Então, assim, talvez se a convivência está muito atritosa e muito difícil, senta junto e fala, bicho, está difícil, não está rolando, o que a gente pode fazer para melhorar essa situação, né? Come, então, separado, passa em ambiente... Às vezes as pessoas nem têm possibilidade de ter um ambiente diferente. Quem mora em kitnet, em ambiente, em apartamento, que é um cômodo só, não tem para onde ir, né? Meu marido, uma época, estava trabalhando em São Paulo, ele ficou num apartamento minúsculo, que era chamava estúdio, que é a mesma coisa de kitnet, né? Depende do bairro, chama estúdio, depende do bairro, chama kitnet. Mas é um troço minúsculo. E eu falei para ele, se a gente não pode brigar aqui, porque não tem para onde ir, entendeu? Quando você briga com alguém, tá de bode, não quer ver a cara e quer ficar...
Tem que um fica no banheiro, enfiado dentro do banheiro, ou numa arinha de serviço minúsculo. Não tem para onde ir. Então, essas condições são muito ruins. E aí a gente tem que arrumar estratégia. Então, depende... às vezes até são pessoas que se dão razoavelmente bem, mas que os casamentos, acreditem em vocês, né? Andei lendo alguns estudos. As relações, não necessariamente casamento de papel passado, mas casais juntos. Alguns se aproximaram mais e se redescobriram, porque estava cada um fazendo o seu trabalho naquela correria da vida, do dia a dia da vida, e alguns se separaram. Né? A proximidade, a intensidade fez separação e alguns fez uma aproximação. Né? Então, você, Caio, que é um menino esperto, já entendeu que depende das pessoas e da circunstância, né? Sim, sim, quando a gente fala disso, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito social, eu saía o quê? 3 vezes por semana na rotina normal. Às vezes eu chegava em casa, era 7h30 da noite, então assim, eu acabava saindo muito. E quando começou, eu acho que eu fiquei até agosto sem ver ninguém. Até junho sem ver o meu pai direito, só vi na semana do meu aniversário. Então, assim, você vê isso. E eu, por exemplo, não ia sair de qualquer jeito. Então, a válvula de escape foi o quê? Ou foi o choro, ou foi literalmente ficar no meu quarto mais tranquilo. Porque eu não quero brigar com ninguém. Mas, no final das contas, você acaba percebendo que são altos e baixos e que cada pessoa reage de certa forma. Então, você, sei lá, olha, hoje eu vou ficar mais num canto, ou hoje eu tô fazendo isso. A comunicação acho que progride de certa forma, mas ao mesmo tempo essa conexão entre as pessoas fica tão instável, tão oscilante. Então, não consigo seguir numa linha de raciocínio aqui falando porque vem muita coisa na minha cabeça, desculpa. Imagina. Mas, assim, acho que a minha válvula de escape foi o choro. Bastante. Mas eu gostei muito de tudo isso que você trouxe, porque sim, a gente é tão diferente, a gente precisa tanto se entender e não se reprimir ou oprimir os outros. Então, acho isso tão necessário. Muito obrigado pela palavra. Imagina. Olá, bom dia. Vamos, mais alguém? Eu gostaria de perguntar a respeito de como, nessa pandemia, você se tornou uma pessoa mais positiva, esperançosa e mais produtiva, porque acredito que para muitos a pandemia foi um motivo de desânimo e de desligar, né, as forças que tinha para alcançar os objetivos. Eu gostaria de saber como se tornar uma pessoa mais esperançosa e produtiva nessa pandemia. Marcílio, seu nome? Sim. Marcílio, se eu pudesse responder isso para você, eu ia ganhar o Nobel da Psicologia. Isto é uma coisa muito... Aí eu vou entrar no terreno da autoajuda que não funciona, sabe? Olha, veja como tem gente morrendo, tem gente passando fome, o céu está azul, está um lindo dia, pense. Então, tudo isso que vem numa linha, agradeça, 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 agradeça. Eu não estou querendo dizer que a gente não tenha que agradecer e entender que o mundo podia estar muito pior. Outro dia eu vi uma charge que eram as pessoas andando de fralda na rua, né? E uma falando para outra, puxa vida, que saudades daquele vírus que a gente só tinha que usar máscara, né? Então, assim, a gente pensar que a gente podia estar com um vírus que todo mundo tivesse uma diarreia horrorosa e a gente tivesse que andar com fralda. Veja, isso tudo, essa linha espiritual, seja qual religião for e que espiritualidade for, ela pega um ramo da nossa natureza, né? Que é a natureza espiritual, que nos dá força, que nos dá a fé de acreditar em alguma coisa maior, mais importante, papapá. Agora, o que a gente sente é o que a gente sente, né? Eu posso pensar nisso tudo, né? É muito mais fácil ser positiva quando as coisas estão indo bem.
quando eu estou com o meu emprego garantido, quando eu tenho as pessoas que eu gosto do meu lado, quando eu tenho saúde. Quando a gente não tem, isso tudo fica mais difícil. Então, assim, o que eu posso falar para você para que você tenha mais esperança, né? Aí eu vou ter que entrar esse trabalho, que é o que eu estava falando, das pessoas que são mais negativistas, mais... a gente chama de um jeito de olhar para o mundo. Sabe aquela piada clássica do copo de água com metade de água, né? O pessimista vê falta meio copo de água. E o otimista fala, poxa, eu tenho meio copo de água aqui. Então, como a gente muda este viés, que é um jeito de estar no mundo? Uma pessoa mais otimista e esperançosa, ou uma pessoa negativista, derrotista e pessimista? Isso tem muito a ver com a nossa criação, com a nossa história de vida, né? Então, alguém que é criado, aí eu podia ficar falando 1 hora disso, mas alguém, a grosso modo, alguém que é criado por um pai, uma mãe, uma família, quem cria essa pessoa falando, você é desastrado, ou você é burro, você é limitado, você não serve para nada, você só me atrapalha, você é um peso na minha vida. Todas as formas, né, que as pessoas às vezes têm de tratar alguém e colocá-lo num lugar, né, de alguém que está a mais, que está sobrando, que é desnecessário, ou que é inconveniente, ou que atrapalha, ou que não tem qualidades. E aí você cresce acreditando nisso, né? Porque alguém o tempo todo te chamando desse jeito, te tratando desta forma, você acredita que você não tem recurso, que você não tem possibilidade, que você não tem para onde ir, que você é isso, né? Para que eu vou ter esperança se eu sou burro, ou se eu sou lento, ou se eu sou desagradável, ou se eu sou inconveniente? Então, assim, um jeito que a gente tem de olhar o mundo, de ser mais esperançoso ou menos, tem muito a ver com a nossa personalidade. E, portanto, para a gente mudar este ponto de vista, precisa de muito trabalho. Não é um workshop, uma vivência, ou uma palestra de autoajuda, um livro que você leia, uma música que você ouça, que vai mudar o teu jeito de ser. O que muda, o processo terapêutico, ele trabalha nessa direção. O que muda é que, às vezes, a gente vê jovens que têm essa autoimagem, né? Isso fica com uma autoimagem muito ruim, com uma autoestima muito comprometida. Mas alguns jovens se lançam e vão em frente, fazem as coisas, e as relações, além da relação de casa, né? Os professores, os outros amigos, vão mostrando, você, através da relação, vai entendendo que as pessoas gostam de ti. Desculpe, que você é um cara interessante, que você é uma pessoa que colabora, que você é criativo, que você é inteligente, que você é sacado. E aí, esta autoimagem, ela vai mudando na medida em que você vai tendo outras relações que te mostram coisas diferentes do que as que você ouve em casa. Entende, Marcílio? Então, assim, para que a pessoa mude a perspectiva, um jeito de ver, e muitas vezes as pessoas falam, você é muito derrotado, você é muito fatalista, você é muito dramático, você é muito pessimista. Não adianta nada, ela não consegue não ser. E ela construiu este jeito de estar no mundo muito provavelmente em virtude de uma história de vida, né? E aí fica difícil eu dizer para você, pense, né? E aí vira isso. Não faltam gurus de autoajuda, situações. Então, você fazer meditação, você pensar positivo, sem dúvida é legal, mas não muda o seu jeito de sentir e de perceber-se, né? Às vezes até te mostra uma incapacidade. Fala, como que eu não consigo? Eu não consigo ficar agradecendo o tempo todo, porque a gratidão por si só não resolve absolutamente nada, né? Torcer, acender vela, fazer macumba, santo, oração, não faz você passar num concurso. Isso tudo pode te acreditar numa superstição que te dá uma força. Agora, se você não estuda muito para o concurso, para o vestibular, vocês não vão passar no vestibular, né? Não adianta usar a blusa amarela. Vejam o que aconteceu no Réveillon, né, de 2019 para 2020, né? Se superstição fizesse o ano ser melhor, a gente estava todo mundo em outra condição. Ninguém previu. Nenhum astrólogo, nenhum desse povo que antevê futuro, ninguém falou disso. E quem falava de uma possível pandemia eram os epidemiologistas, né?
os biólogos já... Isso estava razoavelmente previsto. Era uma questão de tempo um vírus de animal vir para os humanos, para a espécie humana. Isso já aconteceu antes, isso aconteceu agora, e isso vai continuar acontecendo. Mas de que 2020 ia ser essa desgraça, imagina. Eu sou leiga, né? Mas eu estou lendo aí, acompanhando a eleição dos Estados Unidos. Isso muito provavelmente foi a derrocada do Trump, né? O presidente americano não vai se reeleger porque ele foi um negacionista, como o Bolsonaro, negando a realidade e criando curas fictícias, né? Como a história da cloroquina e tal. Então, assim, a ciência coloca os nossos pés no chão para entender, olha, a gente tem que respeitar e acatar e vamos com calma aí. Então, assim, ajudar alguém a ser esperançoso é preciso para que isso de fato aconteça de um processo, né? De tempo, e que essa pessoa tenha outras oportunidades para se rever e se conhecer em um outro parâmetro, vamos dizer, né? O Marcílio falou aqui, acho que alguém não pulou as ondas, né? Muita gente não pulou as 7 ondas. Eu respondi que eu sou culpada, porque eu não fui para a praia, Gisela. Eu também não. Eu não vou nos outros anos, então a culpa não é minha. Ai, ai. Oi, bom dia. Bom dia. Eu sou a Cláudia, mãe da Beatriz Bernardo. Você falou da esperança, né? E aí, me veio aqui uma reflexão a respeito dessa esperança e daquela pressão que a gente sofre, eu falo eu, no meu caso, né? De que a gente tem que ser forte o tempo todo, né? Ou aquela pressão, né? Isso eu falo do meu particular, que eu ouço das pessoas assim: ah, não, você está passando por esse problema, né? Mas você aguenta porque você é forte. No caso do que está acontecendo, colocando esse problema da pandemia. Ah, não, mas estamos passando por esse problema da pandemia, do isolamento. Ah, mas você vai tirar de letra porque você é forte, né? Aí eu fico pensando, poxa, mas eu sou forte, mas eu tenho que ser forte o tempo todo. Eu não posso ter, eu não tenho direito a ter as minhas fraquezas. Eu não posso chorar, eu não posso me deprimir, né? Até que ponto eu tenho que estar o tempo todo forte? Eu não tenho direito a isso, né? A me recolher, a ter as fraquezas, a chorar, a me sentir frágil. Não sei se eu consegui me expor. Eu gostaria que você colocasse. Então, Cláudia, semana passada eu fui procurada por uma colega lá da Unisanta, uma professora que coordena outro curso, e ela é conhecida, tida como a mãezona dos alunos, ela acompanha, ela vai, ela é muito ligada aos alunos e muito sempre positiva e forte e tal. E ela me procurou semana passada, ela falou, olha, eu estou precisando de ajuda, pedi uma indicação para fazer terapia, porque eu não estou dando conta, eu nunca pensei que eu fosse me sentir desse jeito, eu que sempre fui a positivona, incentivadora, apoiadora, eu não estou dando conta. E ela não está vivendo uma situação do tipo, perdeu o emprego, dramática, mas é a coisa emocional mesmo e ela estava muito chocada com ela, né, com esta condição na qual ela nunca pensou entrar. Então, Cláudia, é uma situação que, qual é o limite, né? Eu vou usar uma comparação com um limite físico. Não sei se vocês lembram de uma Olimpíada, não sei que ano, acho que foi uma Olimpíada dos Estados Unidos, que uma corredora suíça foi, né, uma Gabriela, não sei ela chegou totalmente torta, ela desidratou, e aí ela chegou, correu, quando chega no Estádio Olímpico, né, a última volta da maratona é no Estádio Olímpico para cruzar a faixa, ela estava totalmente torta e caída, e ela cruzou a linha e buf, desmaiou, né? Então, essa moça não foi correr a Olimpíada sem ter treinado, obviamente, uma atleta olímpica, embora não tenha ganhado, mas ela chegou ao fim
como que a gente sabe qual é o limite, né? Se a gente aguenta correr 40 quilômetros, se a gente ficar 3 dias acordado, e do ponto de vista emocional, o quanto que a gente suporta, né? Então, a gente está sendo testado. Então, pessoas que achavam que aguentavam mais, a gente também não tem muita certeza, né? Para alguns, isso desencadeou crise depressiva, crise de angústia. Eu sofri um acidente doméstico aqui durante a pandemia. Eu fui levar o meu cachorro para passear e do lado de fora da entrada de serviço tem como é que chama? Um extintor de incêndio. Eu fui amarrar a coleira no cachorro, levantei e abri a cabeça, né? Fui tomar uns pontos no pronto-socorro e a médica me falando e tal. Eu falei assim, para mim é bom que eu sou psicóloga, assim, literalmente abre a minha cabeça, né? Eu abri a cabeça. E ela falou rindo, ela falou, nossa, você não sabe o que a gente está passando aqui. Isso foi em julho. Todo dia gente com crise de ansiedade, pessoas que não são pacientes, né, que já têm problemas, mas que ficaram. Então, assim, o isolamento, ele testa a nossa capacidade que a gente não sabe. Você pode ter passado. Eu tenho uma amiga que trabalha em casa, ela é tradutora, ela faz legenda de filme do Netflix, ela é locutora de rádio, ela dá aula de inglês, tudo que ela faz é dentro de casa. Ela falou, para mim, estou de boa. Só que chegou um ponto que ela também ficou muito cansada, né? Então, não só não tem pecado nenhum, como é esperado que você se sinta assim, sobrecarregada, fragilizada, de saco cheio, cansada, irritada, impaciente, triste, né? Então, por isso que eu digo da gente ter um tempo no dia da gente, para a gente, nem que seja para chorar no banho, né? Uma coisa bem de novela, de filme, toma banho lá, deixa a água cair, chora bastante, ou ouve uma música que te dá uma coisa nostálgica. A música, ela dá um tom emocional, sempre ajuda muito a gente, se você está muito energizado, ouvir um rock and roll, ouvir, sei lá. Então, estranho seria, eu sempre falo isso, é muito estranho se as pessoas estiverem passando por esse momento, ok, igual, para mim tá suave, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Não, tem problema sim, a gente tem que estar sobrecarregado, a gente tem que estar mexido por tudo isso. Então, você é forte, aguenta. Claro, a gente pensa nos recursos que a gente tem e que a gente tem que aguentar, né? Mas muita gente não aguenta, né? Então, a gente fez a aula magna do curso, a professora Leila Tardivo, que ela é coordenadora da clínica psicológica da USP, né? Eles fizeram um projeto apoiar lá de atendimento online para a população, de graça, através da clínica. Eles selecionaram mais de 300 terapeutas, a gente foi indicando, né, e dando supervisão e acompanhando esses jovens terapeutas para atender a comunidade aí. Nossa, tinha 1.500 pessoas inscritas, assim, eles anunciaram num rádio, na TV, não sei exatamente, e aquilo estourou. Acho que travou. Travou? Estão me ouvindo? Para mim tá tudo Sim. certo. Estão me ouvindo? Sim, ouvindo normal. Estamos sim. Então tá. Então, esse projeto da USP foi com o intuito de acolher a população e oferecer algum tipo de atendimento. A USP é uma universidade pública, né? Paga com os recursos dos cidadãos, a universidade estadual. Então, Cláudia, você está dentro do normal. O normal é estar mal, não mal, péssima, mas é estar diferente, é estar se sentindo sobrecarregada no mínimo, né? Então, se quiser chorar, chore, reclame, tem alguém com quem conversar, faça a conversa por live, liga para as pessoas, bate papo, faça coisas por você, né? Para você poder expressar isso e se recuperar, né? E se não se recuperar, se qualquer um de vocês, peçam ajuda. É preferível pecar pelo excesso do que pela falta. Na dúvida, putz, será que eu vou ter de novo? Outro dia foi um parente meu. Ele falou, eu tive uma crise e tal. Eu falei, pede ajuda. Não espera ter 2, 3, 4, 5. Né? Quanto mais cedo a gente intervém na ajuda psicológica ou clínica, melhor para a gente, né? Mais fácil de recuperar. Falei demais, né? Jamais, acho a sua linha de raciocínio muito boa para esclarecer as ideias.
Não, imagina, para mim foi... É bom ouvir sempre, né? Dá até um alívio assim no coração, porque tem horas que a gente fala, ai, eu acho que eu estou exagerando. Você pensa que só você está assim, né? Eu acho que está todo mundo de boa e eu que já estou vendo coisa. Não. Mas aí é bom. Aí os filhos começam a ficar irritados com a gente também, né? Ou então eu já acho que estou chorando demais, vendo propaganda de família feliz, né? De margarina, aí a gente já chora, porque a nossa não é essa propaganda de margarina, né? A gente já chora, eu queria essa propaganda da margarina, e a gente já fala, não, mas vamos voltar para a realidade, né? Família margarina é só em propaganda de margarina, porque família que não tem conflito, para mim, é muito preocupante. Se as pessoas moram juntas e ninguém discorda de ninguém, todo mundo se ama o tempo todo. Claro que todo mundo se ama, mas tem conflito, tem divergência, tem problema. Senta, conversa, discute, né? A gente, é perfeitamente possível a gente resolver as nossas divergências, as nossas diferenças, sem ofender, sem humilhar, sem xingar, sem bater, sem agredir, conversando, né? Por isso que se a gente puder fazer isso antes de que a situação fique dramática ou muito tensa, né? Melhor. Enquanto a gente tem um controle, a gente está pensando sobre aquilo, né? Não é necessário que a gente se ofenda, que a gente se machuque fisicamente ou verbalmente, né? Exatamente. Eu aprendi tanto com essa pandemia. Esse ano foi um ano muito diferente na minha vida, porque eu me aposentei, né? Eu sou professora, 32 anos de carreira, e me aposentei. E esse ano tinha uma proposta aí de estar lecionando, mas projeto altruísta mesmo, né? E aí a pandemia veio e, né, não consegui fazer essa atividade e fiquei em casa, né? Cortou o seu barato, né? Cortou meu barato e eu fiquei quarentenada. Mas foi tão bom, principalmente com os dois filhos, né? Que eu tenho de 24 e a menina de 16 anos, que é a Beatriz. Mas, em particular, com os dois foi ótimo, né? Mas em relação à minha filha Beatriz, nós estávamos assim, um tanto estremecidas, foi um crescimento tão bom e foi tão bom o meu relacionamento com ela. Eu aprendi tanto dessa nova adolescência, né? Porque a nossa diferença de idade é grande, né? Eu tenho 52 anos, então é um extremo muito grande, né? Eu trabalhava muito, então essa adolescência para mim é um mistério. Então estou aprendendo tanto com ela, né? Nós estreitamos muito os nossos laços. Então a pandemia esse ano teve esse lado muito positivo, né? E tem um lado positivo, mas estreitou nossos laços de poder ficar em casa e estar curtindo a minha filha e estar aprendendo muito com essa adolescência nova, né, que se estendeu até os 24 anos, como você colocou, que para mim também é novo, que a minha adolescência e até os 18, completava 18, já era adulta, né? Eu me recordo que quando eu completei 18, eu falei, sou adulta, né? Aos 20 anos eu estava morando sozinha, por problemas familiares, mas estava. Então, hoje meu filho tem 24, eu falo, eu quero que ele saia de casa aos 40. Então, é complicado, é muito complicado. E às vezes eu não sou muito compreendida, até pelo meu filho de 24 e nem minha filha de 16, né? É uma adolescência nova e eu estou aprendendo muito com eles, né? É isso aí. Eu agradeço as suas palavras porque, olha, foram muito boas nesse dia de sábado. Imagina. Ajudou bastante, aliviou meu coração, viu? Muito obrigada. Que bom. Chega, Val. Mais alguma coisa, gente, para falar? Val? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, né, nós vamos encerrando. Acho que foi bem válido, né, os alunos, a Cláudia, né, também se posicionou bem aí como mãe, né, representando aí os pais também.
E acho que é isso, Gisela. Muito obrigada, da minha parte, a gratidão por estar Eu que agradeço a oportunidade. compartilhando mais um tempo seu aí conosco também, né? Espero que no presencial ano que vem, se tudo der certo, né? Quem sabe o ano que vem a gente marcar. se vê ao vivo e em cores. Com certeza. Muito obrigada. Imagina. Um beijo para vocês, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada, Gisela. Tchau, tchau. Gente, eu vou encerrar para não ficar ninguém perdido aqui dentro, tá bom? Obrigado. Tchau, bom final de semana para você.